numa conversa com o Oscar, ele me disse uma coisa assim que depois eu parei para pensar e fui em busca de informação. Ele disse: a tua sensibilidade com a arte é importante, mas ter bagagem intelectual é importante também. Nos idos do início dos anos 90, eram poucas pessoas que tinham televisão assim em suas casas, pouquíssimas pessoas. Até que a televisão ela chega em casa, né? Ela de fato ela chega na minha casa e ela já chega já em preto e branco também, e a gente assistia diversos filmes que passavam na sessão da tarde, e aquilo sempre me chamou a atenção, ou seja, a relação da juventude com a televisão, ela era bem próxima, porque você não podia ir para a rua, ficar muito tempo na rua, porque a gente tinha uma educação um pouco rígida. E aí isso vai, né? Isso avança e a gente, de fato, consegue uma TV colorida aqui em casa, e a primeira vez que você assiste um filme colorido, uma coisa fantástica, você está assistindo aí, eu lembro bem o filme era Indiana Jones, Arca da Aliança, e você fica encantado com aquilo, né? Então, a sua educação e o seu olhar, ele já vai para cinema, porque você fica todo o tempo atento ao que vai se passar na televisão. Eu nunca tinha ido de fato dentro de um cinema, né? Como deve ser dentro de um cinema. Até que eu começo a vender água pelo bairro, assim, vou de casa em casa e vendo água. Olha a água, R$2 a água, não sei o que lá, água. E aí até que eu consigo levantar um dinheiro suficiente para de fato ir no cinema, né? Quando eu entro no cinema, a gente fica com toda aquela expectativa, toda aquela sensação gostosa de você estar experimentando algo de primeira. O filme que eu queria assistir, a gente não conseguia assistir porque era muita gente, era muito concorrido, e eu acabei assistindo um filme chamado Spawn, Soldado do Inferno. Quando você entra no cinema e a sala começa a ficar escura, seu coração começa a palpitar, assim, você se enche de sensações incríveis. Se desliga a luz e começa uma projeção enorme na sua frente, assim. Eu precisava assistir Titanic, todo mundo falando de Titanic, eu disse, não vou descansar, lá vai eu pra rua de novo, vender água, eu fui trabalhar no mercadinho, juntei dinheiro. Foi o primeiro filme que me deu um orgasmo, uma sensação gostosa de ver, e chorar, e sensação, e gritaria, e aquela coisa toda no cinema. Ficou de vez o gosto pelo cinema. Na escola eu já gostava de escrever. Eu tinha uma professora chamada professora Helena, que era nossa professora de português, e ela pediu pra gente escrever uma coisa que a gente sentia. E aí eu escrevi algo sobre isso, a professora achou genial, achou que tinha potencial e tal, e eu acho que ali foi um pontapé para começar a escrever as coisas. Quando você também vai gostando do cinema, você vai aprimorando a sua técnica de escrita, vai se percebendo mais o que é esse escrever. Você vai ali numa linha entre escrever e ler. Ora, se eu trabalho com processo de criação, e esse processo de criação demanda tempo de você sentar na mesa e escrever, eu preciso também ter um tempo para ler. Então, eu fui buscando obras para dar suporte para o que eu queria, né? Hoje eu só escrevo uma coisa se eu acredito muito, assim, se eu vejo que tem um puta potencial. Eu já não escrevo com a frequência que eu gostaria, mas o meu processo de escrita hoje eu preciso muito acreditar naquilo que eu quero contar, naquilo que eu quero falar. E aí você é jovem, né? Jovem, pobre, de periferia, sem muitas oportunidades. E geralmente a gente que vive na periferia e é pobre, se a gente não lutar pelo que a gente quer, a gente vai pelos caminhos muito, muito diferentes. Até que um dia, eu acho que eu trabalhava numa lan house, eu estava lendo um jornal e aí eu vi o nome de uma cineasta amazonense. Eu disse, cineasta amazonense existe. Essa cineasta se chamava Isis Negreiro, Roberto Roger e Júnior Rodrigues.
fazer um projeto de cinema e tal e tal. E até que a gente vai lá para 2004, a Secretaria de Estado de Cultura ela oferece um curso de cinema. Eu disse, opa, a Secretaria oferece um curso de cinema? Bom, eu vou lá ver o que é, né? Em 2004 teve o primeiro Amazonas Film Festival. E aí eu lembro que eu vi que tinha umas oficinas, umas inscrições, umas coisas assim. Eu me mandei lá para a SEC para me inscrever, mas só que não podia. Porque só podia se fosse jornalista, se fosse estudante da área, alguma coisa assim. Eu fui barrado. Eu sei que eu fui barrado em tudo que eu queria fazer porque não podia e isso meio que não me frustrou. Em nenhum momento eles me barraram assim, não, você não pode fazer isso, oficina de direção não pode, vai ter que ser jornalista, tem que ser isso. E aí até que eu tava lá insistindo, passou uma mulher, uma produtora, ela disse, deixa o rapaz fazer, rapaz, vai dar público, o que custa deixar ele? Aí me colocaram lá no seminário, um desses seminários que tinha no Amazonas Film Festival, e eu fui todos os dias, toda hora, era aluno cativo, tava lá escutando e tal. Você imagine que em 2004, dentro do Amazonas Film Festival, não podia entrar na porta. Para 2010, sendo campeão, vencendo um concurso de roteiro que é desse aqui, ó, como melhor filme, isso é muito significativo para mim porque ficou muito claro o que eu quero para mim. E aí quando a gente vai lá pro Perdido, antes de chegar no Perdido, entre 2005 até 2010, eu tinha feito vários curtas, participado de várias pequenas produções, mas dessas produções mesmo aguerridas, que a gente fazia os filmes sem a preocupação estética com absolutamente nada. Assim. Sei lá, a gente fazia cinema, gostava de fazer e gostava de se contar a história. Já assisti filmes que eu já perdi a conta, assim. Eu já nem conto mais, eu assisto e assisto apreciando da melhor forma possível qualquer filme que seja. Mas é sempre da observação, assim. Eu acho que as deusas da criação, elas pairam sobre nós e em algum momento ela baixa. Eu fico muito regurgitando as histórias, assim, para quando eu sentar, é o processo de curta-metragem, para quando eu sentar, eu já escrevo de uma só vez. Se eu vou sentar para escrever uma obra de curta-metragem, eu vou sentar para escrever ela toda de uma vez. Aí depois o que eu vou estar fazendo é só os ajustes, sabe? Pensar que um ajuste aqui, um ajuste acolá, mudar uma coisa aqui, uma coisa acolá, que isso faz parte também do processo da escrita, né? Sobre o que eu quero falar, tipo, sobre o que eu quero falar mesmo, qual é o tipo de história que eu quero contar. Eu sou um cara que me dou bem contando história de comédia, contando dramas, contando suspense, contando terror. Qual é o tipo de história que eu quero criar? Eu vou adiantar uma coisa que estou escrevendo um roteiro de longa-metragem, né? Para mim está sendo um suplício escrever o roteiro de longa-metragem, porque eu tenho que me afastar da história e todo tempo voltar para a história, me afastar da história e voltar para a história. E aí você fica preso numa coisa de criação que às vezes você meio que desencanta, você acha que eu estou indo pelo caminho errado. E o processo de criação, ele sempre é isso, ele pode surgir do nada ou você pode estar catando coisas que não vai surgir, mas no momento ele vem e cai. E é uma certa noite, geralmente escrevo de noite, né? Eu sentei na frente do computador e disse, já sei, é Perdido, a história é assim. Em 2 horas eu terminei o roteiro. Para a época, imagine, 10 anos atrás, uma década atrás, a gente fez um filme que eu acho que é um filme para os padrões do nosso cinema amazonense, ele é um filme bom, assim, um filme avant-garde. Ele recebeu vários elogios, recebeu assim, umas críticas boas demais. Eu estava fazendo um tour com Raízes Caboclas, eu acho, e em algum momento a gente foi para Urucará, uma dessas cidades, Urucará e Silves, e no meio da vastidão do Amazônia eu vejo um barco com umas mulheres e uma sombrinha atravessando, e aquela imagem de novo ficou. E eu tenho uma parada de olhar as coisas e saber e tentar potencializar o que eu posso tirar dessa história aqui. E aí eu vou para o processo de criação no Rio das Borboletas.
para todo mundo, eu estou falando de uma família de abuso familiar, de violência doméstica. Para todo mundo que assiste é isso. Mas para mim, Zeude, eu estou falando do Brasil atual, onde o homem representa o poder, a mulher a democracia, a criança o povo, a casa o Brasil, o buraco a justiça. Eu fico falando sozinho, eu fico parecendo doido, porque eu fico experimentando o que é essa fala, o que é essa mulher, o que é esse personagem. E você, enquanto criador, enquanto roteirista, escritor e criador, você sabe quais são os sentimentos desses personagens. E eu vou escrevendo um processo de loucura mesmo, porque eu fico falando sozinho. E para construir esses diálogos, eu faço essas viagens meio paranoicas de entrar nos personagens. Assim, eu sou os personagens. Em dados momentos, eu sou essa mulher que perdeu o marido, eu sou esse homem que morre, eu sou esse lugar que tem um cheiro da Amazônia, eu sou tudo isso, porque as minhas referências fazem com que eu construa esses espaços, esses lugares. Qualquer pessoa que trabalha com processo de escrita, ele consegue atravessar essa fronteira da empatia do espectador com a obra. Isso quer dizer que você está pelo caminho certo. E aí, de fato, eu coloco toda essa galera que já tem um conceito da técnica, que entende da luz, de movimentação de câmera e tal. Para mim é super importante que se comenta, assim, super mega pau importante. Mas esse comentário eu guardo para mim e vejo o que eu posso melhorar. Mas para essa galera que já tem uma visão de fora, que assiste, que tem um impacto e tal, é com essa galera que eu quero dialogar, entende? É porque o teu processo de criação está atingindo mais camadas.